Boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Estamos começando mais um programa Eclésia ao vivo. Toda terça-feira, nesse horário, a gente conversa ao vivo sobre história da Igreja Católica, catequese, doutrina, em geral, da nossa fé católica. O tema do programa de hoje é um tema muito interessante, é um tema muito antigo na Igreja. Nós vamos falar sobre o martírio dos cristãos, né? Quais são as condições para que uma pessoa possa ser declarado mártir, dizer que ela deu a vida pela sua fé, ou que ela viveu uma situação que não teve outra chance, ou não teve outra oportunidade, a não ser dar a vida em nome de Cristo, pela fé da Igreja. Esse é o tema do nosso programa de hoje, na qual eu já dou boa noite ao Padre Guido Montinelli, nosso comentarista. Bem-vindo mais uma vez, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos, telespectadores. Meu grande abraço fraterno, desejando para cada um de vocês, as vossas queridas famílias, muita paz e muita serenidade. Um abraço especial para Dona Lourdinha, o seu Maneca, o Duquinha, a Major, que são os familiares do nosso Padre Luizinho, da cidade de Córrego Fundo, Minas Gerais. E hoje tive a alegria de ser bem acolhido pelo casal, seu João e Dona Maria Filomena Amati, e da Fátima Santos, que estão cuidando do Padre Florentino, aqui de Valinhos, que acaba de passar por uma cirurgia e está se recuperando muito bem. Desejamos, Padre Florentino, uma recuperação total e que tudo possa dar belas consequências, doando cada vez mais a sua vida para o bem dos fiéis que Deus está entregando aos seus cuidados pastorais. Obrigado. Tá certo, Padre Guido. Olha, o tema é muito importante, o tema do programa de hoje, né, Padre Guido? É um tema que diz respeito à fé católica como um todo, porque o martírio está presente desde o início da história da Igreja, né, Padre Guido? É verdade, Eric. Nós notamos que logo que Jesus subiu para o céu, enquanto os apóstolos iam para cá e para lá anunciando o Evangelho, começavam a soprar na Igreja os ventos contrários. Apareciam algumas heresias, havia muitas pessoas bastante céticas. Imaginamos, inclusive, o comportamento dos primeiros cristãos diante de Paulo, que se converteu um ano depois que Jesus subiu para o céu. A desconfiança, desculpa esta expressão, que ele criava nas pessoas com as quais se encontrava, porque meus irmãos conheciam este homem como um perseguidor dos cristãos. Mas, mesmo com os primeiros sofrimentos, nós sabemos que a Igreja enfrentou 300 e mais anos de contínuas perseguições, até o ano 313, quando o imperador Constantino, filho de uma mulher cristã, que é Santa Helena, ele deixou a liberdade de culto. E logo em seguida tivemos o edito famoso, com o qual a religião cristã era reconhecida como a religião oficial do Império Romano. Nesse caso, já com o imperador Teodósio, né, Padre Guido? Exato. Ô, Padre Guido, antes da gente continuar a conversa, que a gente já embalou aqui na conversa, sim, quero lembrar um detalhe com nossos amigos telespectadores. Ao final do programa, o Padre Guido hoje vai dar a bênção que ele costuma dar aqui no final do nosso programa, com a relíquia de uma santa mártir. O Padre Guido trouxe aqui, aliás, a gente tem para mostrar para você, tá aí, ó. Santa Maria Goretti, que na época ali tinha aquele B, de quando essa relíquia foi ali confeccionada, ainda era Beata Maria Goretti, mas já é santa, já há muitos anos, Maria Goretti, que foi uma dessas santas martirizadas pela Igreja. A gente vai contar rapidinho a história dela durante o programa, para quem não conhece. Mas Santa Maria Goretti é uma história bem famosa dessa jovem mártir. O Padre Guido, ao final do programa, vai dar a bênção com essa relíquia que ele trouxe para a gente conhecer aqui hoje no programa Eclésia. Ao final do programa, então, você não perca, que a gente vai receber a bênção com essa relíquia de uma mártir da Igreja. E você que está acostumado com o nosso programa já sabe como funciona. A gente recebe aqui a sua interação por vários meios de comunicação, né? O telefone, também o nosso e-mail, o e-mail aqui do programa, e também via mensagens pelo WhatsApp, né? Então, todos os nossos números, endereços, durante o programa você fica ligadinho que aparece aí no seu vídeo, liga pra gente, manda uma mensagem via WhatsApp, ou também pode mandar um e-mail, tá certo? E a gente vai botar aqui na medida do possível a tua interação aqui na bancada pra gente conversar. Padre Guido, o senhor já começou a explicar então aí do início da Igreja. Sim. Foram 300 anos de perseguição,
depois cessou a perseguição aos cristãos, mas não terminou o martírio. Não. Né? Porque o martírio continuou, aliás, até os nossos dias, a gente vai falar isso ainda hoje. Mas antes da gente falar sobre alguns mártires da igreja, queria que o senhor nos ajudasse a entender. O que significa a palavra martírio? Martírio é uma palavra que significa o gesto de uma doação até da sua vida que alguém fez por causa de Deus. Podemos dizer que o mártir é aquela pessoa que dá testemunho da sua fé e aceita de morrer, de doar a sua vida de uma maneira voluntária, até a morte corporal, né? Tudo, uma morte que é perpetuada por ódio da fé. Meus amigos, na história nós tivemos e continuamos tendo até nos dias de hoje muitas destas pessoas que não têm medo de doar a sua vida até de uma maneira violenta. Aliás, não para antecipar o que nós falaremos durante o programa, se nós pegássemos uma expressão muito profunda do saudoso, grande e hoje santo Papa João Paulo II, ele chegou a dizer que somente os mártires do século XX superam os mártires de 19 séculos da história. Quer dizer, só no século XX teve mais pessoas dando a vida pela fé do que todos os outros 19 séculos somados. Perfeito, exatamente isso que era o pensamento do Papa. E olhando bem agora para a história, nós lhe damos plenamente razão. Puxa vida. Sim, porque nós tivemos 2 guerras mundiais, começamos daí, com inclusive uma palavra que não se encontra nos outros séculos da história, Holocausto. Sim. Né? Isto é, acabar com um genocídio, praticamente. Né? Quer dizer, os regimes totalitários do século XX contribuíram para esses números gigantescos. Né? Afinal de contas, o nazismo matou também muito cristão. Claro que matou, a maioria das mortes foram de judeus, mas cristãos também foram mortos, inclusive santos. Né? Já, a gente sempre, vira e mexe, a gente fala aqui de São Maximiliano Kolbe, de Santa Edith Stein, né, que deram a vida em campo de concentração nazista. Mas não podemos esquecer também do regime totalitário, do regime comunista. Né, perseguiu muitos cristãos. A gente está recebendo aqui a visita do padre Edmundo Benedetti, aqui na TV Século XXI, que é um jesuíta idoso de 95 anos, ele tem um monte de história legal para contar. Ele estava lembrando outro dia, inclusive estava uma matéria no portal da Rede Século XXI sobre a vida dele. Você entrar lá, rs21.com.br, você vai achar essa matéria. Ele estava lembrando de que a perseguição comunista na Espanha, só na Espanha, matou 250 mil cristãos. Né? O comunismo como um todo matou mais de 100 milhões de pessoas, somando China, Rússia, enfim, tantos países. Mas, dentre esses 100 milhões, certamente, muitos foram cristãos perseguidos pelo comunismo, né, Padre Guido? Perfeito. E é bom caracterizar o mártir não somente por aquela pessoa que é canonizada pela Igreja. Podemos logo afirmar, sem nenhuma mentira, que é uma minoria as pessoas que são canonizadas diante de tantas pessoas que estão no céu, que deram a sua vida, que morreram exatamente por causa de Cristo, com entusiasmo, não se importando de morrer. E aí nós temos 6 exemplos de pessoas adultas, pessoas idosas, como também de crianças. Acabamos de ver agora a relíquia de Santa Maria Goretti, quando ela sofreu o martírio, entre aspas, 14 facadas, estava somente com 12 anos de idade. Vamos já contar a história, então. Relembra pra gente, para quem não conhece, uma dessas mártires da igreja, que é Santa Maria Goretti. Conta pra gente, resumindo, a história dela, Padre Guido. Sim, é italiana, essa menina, e com a idade de 12 anos, ela é uma menina muito cristã, bem educada, trabalhando na vida dos campos. Enquanto os pais estavam no campo, ela estava preparando o almoço, quando um moço de 18 anos quis atentar a sua pureza. E ela começou a gritar, não tinha ninguém ao seu redor, não faça isso, sei que é pecado, Deus não quer. E aquele moço perdeu o controle. Né? Será que ela já tinha intenções de se consagrar a Deus?
ou não é comprovado? Não teríamos, digamos assim, esta afirmação, não poderíamos confirmá-la. Mas certamente tinha a intenção de se manter pura. De manter-se pura, e podemos dizer, porque está comprovado, que a família era 100% católica. Certo. E todos os dias, inclusive ao término do trabalho no campo, jantavam só depois da reza do terço. Veja só. Sim, sim. E este moço, o nome dele é Alessandro Serenelli, que inclusive, vou dizer logo, que conheci pessoalmente nos últimos momentos da sua vida. E este moço estava com 18 anos, tentou a pureza, a virgindade desta menina, não vendo que ela estava resistindo. Está aí a imagem de Santa Maria Goretti. Exato, ele deu 14 facadas nela. Resumindo, ele tentou estuprá-la. Sim. E a menina aguentou ainda 24 horas, e na hora de morrer, com um fio de voz mas bastante lúcida, tendo ao lado da cama a mamãe e do outro lado o padre, ela disse que perdoava aquele moço. Teve algo sobrenatural nessa história também, Padre Guido. Sim. Parece que o vestido dela... Não tem essa história aí também? Também, tem alguma coisa... Parece que o vestido dela se endureceu, alguma coisa assim. Sim, é verdade. Mas o que foi de mais sobrenatural foi o que aconteceu depois. Isto é, aquele moço foi preso na hora. O Alessandro foi preso porque assassinou a garota. Exato, e condenado pela justiça italiana a 30 anos de cadeia. Certo. Ele passou 27 na cadeia. Foi libertado 3 anos antes, mas você se imagina, prezados amigos, entrar na cadeia com 18 anos e sair com 45. Porque dentro, a vida dele foi lá dentro, né? E lá na cadeia aconteceram vários episódios que até hoje não têm explicação. Por exemplo, a menina Maria Goretti, que ele havia matado, lhe apareceu várias vezes, renovando sempre o perdão que ele havia dado antes de morrer. E esses episódios místicos levaram ele a uma conversão cristã? Sim, se converteu, e ele não acreditava quando a mãe de Maria Goretti o visitava, querendo ela também perdoar o assassino de sua filha. Vejam só, minha gente, mas o gesto que mais arrepiou a imprensa até do mundo inteiro, Eric, aconteceu quando, na Praça de São Pedro, no ano 1950, o saudoso e grande Papa Pio XII canonizou Maria Goretti. Por uma coincidência, era o ano jubilar e o ano da juventude. Por isso, o Papa apresentou Maria Goretti como um exemplo para a sociedade jovem da época, né? E até a Basílica de São Pedro, prezados amigos, se tornou pequena. Foi uma das pouquíssimas vezes que o Papa celebrou a missa campal na grandiosa Praça de São Pedro. E na frente do altar havia um lugar, digamos assim, de destaque, reservado aos familiares de Maria Goretti. Certo. E algumas irmãs, 2 inclusive se tornaram religiosas, e um fato não único, que tivemos 3 episódios parecidos em 2000 anos. A mamãe de Maria Goretti. Olha só. Sim, com quase 90 anos de idade, ainda lúcida e autossuficiente, estava presente. Imaginem vocês, meus amigos, a emoção desta velhinha vendo o Papa canonizar uma sua filha. Isso é a verdadeira mãe de santo, né? Ela estava uma mãe de santo ali naquele momento. A mãe vendo a canonização da sua filha. Exato, mas Eric, é aí que agora entrou um episódio que tenho certeza que até muita gente vai se arrepiar, vou dizer. Quando chegou o momento da comunhão, o Papa Pio XII desceu do altar para dar pessoalmente a hóstia santa para a mamãe de Maria Goretti. Que bonito, hein? E a imprensa estava lá. E o que aconteceu? Esta velhinha, na frente do Papa e na frente da hóstia sagrada, quebrou o protocolo. Mandou o Papa aguardar um instante. O secretário do Papa logo fez um sinal para esta velhinha. Não pode, senhora, o Papa. Mas o Papa deu bola, te deixa, vamos ver o que ela vai fazer. Esta velhinha, minha gente, entrou no meio do povo
e voltou logo em seguida, tendo pelo braço um velhinho, que não era seu marido, já havia falecido. Este velhinho era o assassino de sua filha. Olha só. E os dois foram receber a comunhão pelas mãos do Papa. Eu perguntaria para as senhoras que estão acompanhando o nosso programa, se as senhoras forem mães, usamos somente um pensamento, uma maneira virtual, se coloquem neste quadro de história. Quem de nós teria coragem de ir comungar lado ao lado, né, com o assassino de uma nossa filha que preferiu morrer com 14 facadas ao invés de perder a sua virgindade? Que história maravilhosa, né, Padre Guido? Foi um depoimento histórico, repito, que fez arrepiar o mundo. Ninguém teria imaginado como prova total de amor. Eu tenho certeza que aquela mãe também é santa. Mesmo... Só o fato do assassino da jovem Maria Goretti, Santa Maria Goretti, ter se convertido, arrependido, tornado cristão, inclusive chegou a morar em casas religiosas, Sim, né, Padre Guido? Exato. Ele pediu de ser hospedado num convento de padres franciscanos e perseverou aí até o final da sua vida. Nunca casou. Ele trabalhou na portaria de um convento de padres franciscanos na cidade de Florença, na Itália. E foi lá que no ano 1959 ou 60, eu era criança, nós fomos lá visitar, não fomos visitar o convento, fomos lá porque sabíamos que estava este homem. Que ele estava lá. E ele nos acolheu, lembro, ele careca, já com mais de 80 anos, mas lúcido, ele contando a história e todos os dias havia muitas pessoas que o procuravam. Que legal, o senhor conheceu esse personagem. Sim, da história da igreja do século XX. Então, você estava dizendo, só o fato dele ter se convertido, tornado cristão, já seria algo sensacional. Agora, estar presente na missa de canonização da vítima, que foi Santa Maria Goretti, e ainda ao lado da mãe da santa, né, da mãe de Santa Maria Goretti, já de idade. O Papa vai dar a comunhão e a senhora ainda arrasta ele para se comungar junto. Olha, é uma história belíssima mesmo, né, Padre Guido? Então, olha, a gente está acabando já o primeiro bloco. Essa grande Santa Maria Goretti, mostra pra gente a relíquia de novo, por favor, aí, Bruno. A gente tem, olha aí, ó, o Padre Guido trouxe essa relíquia. Essa relíquia, Padre Guido, é um pedacinho do osso da Santa Maria Goretti? Sim, é um pedaço de osso de Santa Maria Goretti. E esta relíquia tem a letra B na frente do nome, dá de notar, né? E significa beata. E foi dada quando ainda não era santa. Ela foi canonizada no ano 1950, Sim. que era, repito, o ano jubilar, o ano da juventude dedicada. Então, quando montaram, quando se prepararam nesse recipiente essa relíquia, ela ainda era beata, por isso tem a letra B ali. O Padre Guido trouxe com ele essa relíquia que a gente está mostrando e ao final do programa ele vai dar a bênção com essa relíquia. Já que a gente está falando dos mártires da igreja, nada mais apropriado do que receber a bênção com um desses mártires. No próximo bloco, eu vou perguntar para o Padre Guido o que os mártires da igreja têm a ver com a construção dos altares espalhados pelas igrejas do mundo. A gente vai falar sobre outros mártires, sobre outras histórias belíssimas, sobre alguns episódios tristes na história da igreja, onde muitos mártires foram produzidos, martírios coletivos, enfim. O assunto de hoje, então, estamos falando sobre os mártires da igreja. Não sai daí, a gente volta já já.